O nascimento de um homem fora do seu tempo. Nikola Tesla não nasceu em um dia comum. Ele veio ao mundo em meio a uma tempestade violenta, com trovões cortando o céu e relâmpagos iluminando a noite como se o próprio universo anunciasse algo extraordinário. A parteira, assustada com a fúria da natureza, teria dito que aquela criança era filho da escuridão. Sua mãe, sem hesitar, respondeu com palavras que mais tarde soariam proféticas: não, ele será filho da luz. Desde o primeiro instante, a vida de Tesla parecia destinada a caminhar entre forças invisíveis, incompreendidas e poderosas. Ele nasceu em 1856, na pequena vila de Siljan, então parte do Império Austro-Húngaro. Filho de um pai padre ortodoxo e de uma mãe extremamente inteligente, embora sem educação formal, Tesla cresceu cercado por livros, ideias e invenções improvisadas. Sua mãe possuía uma habilidade incomum para criar ferramentas domésticas e mecanismos engenhosos com as próprias mãos, e foi dela que Tesla herdou não apenas a criatividade, mas também uma memória quase sobre-humana e uma imaginação vívida, capaz de visualizar máquinas inteiras funcionando em sua mente antes mesmo de serem construídas. Desde cedo, Tesla demonstrava sinais de genialidade, mas também de fragilidade. Ele sofria de visões intensas, flashes de luz que surgiam diante de seus olhos acompanhados por imagens tão reais quanto o mundo físico. Sons altos o perturbavam profundamente, e ele desenvolveu manias, obsessões e uma sensibilidade extrema ao ambiente ao seu redor. Aquilo que mais tarde seria visto como excentricidade era, na verdade, o preço de uma mente que operava em uma frequência diferente da maioria das pessoas. A infância de Tesla foi marcada por perdas e traumas. Seu irmão mais velho morreu em um acidente trágico, um evento que deixou uma cicatriz profunda em sua família e que Tesla carregaria consigo pelo resto da vida. Muitos acreditam que esse episódio intensificou sua introspecção e seu desejo quase obsessivo de compreender e dominar as forças da natureza, como se a ciência pudesse oferecer algum tipo de controle sobre o caos da existência. Apesar do desejo do pai de vê-lo seguir a vida religiosa, Tesla encontrou na ciência e na engenharia um chamado impossível de ignorar. Ele estudou matemática, física e engenharia com uma facilidade que impressionava professores e colegas, embora raramente concluísse cursos formais. Sua mente avançava mais rápido do que as instituições eram capazes de acompanhar. Para Tesla, o aprendizado não era linear. Era um fluxo contínuo de ideias, conexões e imagens mentais que se formavam com clareza assustadora. Foi durante seus anos na Europa que Tesla começou a desenvolver a ideia que mudaria o mundo para sempre: a corrente alternada. Enquanto a maioria dos engenheiros da época se concentrava em sistemas limitados e ineficientes, Tesla visualizou uma forma de transmitir eletricidade a longas distâncias, com muito menos perda de energia. Ele não apenas compreendia o problema, ele já enxergava a solução funcionando perfeitamente em sua mente. Nesse período, Tesla trabalhou para companhias elétricas e chegou a colaborar com empresas associadas a Thomas Edison. No entanto, desde o início, ficava claro que suas ideias iam muito além do que seus superiores estavam dispostos a aceitar. Tesla não pensava em melhorias graduais, ele pensava em revoluções completas. Essa diferença de visão logo o colocaria em rota de colisão com um dos homens mais poderosos da indústria elétrica. E foi assim, com uma mala, alguns manuscritos e ideias consideradas impossíveis, que Nikola Tesla decidiu atravessar o oceano rumo aos Estados Unidos. Ele não levava dinheiro, nem garantias, nem prestígio. Levava apenas sua mente, uma mente capaz de iluminar o mundo, mas também de isolá-lo de todos à sua volta. O encontro com Edison e o início da guerra. Quando Nikola Tesla desembarcou em Nova York, em 1884, a cidade era um organismo vivo em plena transformação. Ruas iluminadas de forma irregular, fábricas fumegantes, cabos elétricos pendendo como veias expostas e um sentimento geral de que o futuro estava sendo construído ali, dia após dia. Tesla chegou praticamente sem nada. Alguns poucos pertences, cartas de recomendação e um caderno repleto de cálculos, diagramas e ideias que poucos seriam capazes de compreender. Em uma dessas cartas, havia uma frase que chamaria a atenção de qualquer um: "Conheço dois grandes homens, e você é um deles."
O outro está diante de você. O destinatário era Thomas Edison. Edison já era uma lenda viva. Empresário, inventor prolífico e mestre da autopromoção, ele havia se tornado o rosto da eletrificação nos Estados Unidos. Seu sistema de corrente contínua alimentava bairros inteiros, e seu nome era sinônimo de progresso. Tesla, por outro lado, era um estrangeiro magro, de fala suave, com um sotaque carregado e ideias que soavam perigosamente radicais. Ainda assim, Edison o contratou, reconhecendo rapidamente sua inteligência extraordinária. No início, Tesla trabalhou longas horas aperfeiçoando os sistemas existentes de Edison. Ele resolvia problemas que outros engenheiros consideravam insolúveis, frequentemente passando noites inteiras sem dormir, guiado apenas por sua mente incansável. Edison teria prometido a Tesla uma grande recompensa financeira caso ele conseguisse melhorar significativamente o desempenho dos geradores de corrente contínua. Tesla cumpriu o desafio com brilhantismo. Quando cobrou o que lhe havia sido prometido, ouviu de Edison que tudo não passará de uma piada americana. A quebra de confiança foi profunda. Para Tesla, a ciência era quase sagrada. Para Edison, era um negócio. Esse choque de valores marcou o fim da relação entre os dois e o início de um dos maiores confrontos da história da tecnologia. Tesla deixou a empresa de Edison sem dinheiro, sem apoio e novamente sozinho. Por um período humilhante, chegou a trabalhar cavando valas para sobreviver, enquanto a cidade começava a brilhar graças a sistemas elétricos baseados em ideias que ele sabia serem falhas. Mas foi justamente nesse momento de queda que a visão de Tesla começou a se materializar. Ele encontrou investidores dispostos a ouvir suas ideias sobre corrente alternada, um sistema capaz de transmitir eletricidade por longas distâncias de forma eficiente e segura. Diferente da corrente contínua de Edison, limitada e cara, a corrente alternada podia ser transformada, amplificada e distribuída em escala nacional. Era, sem exagero, a chave para eletrificar o mundo. A resposta de Edison foi brutal. Temendo perder seu império, ele iniciou uma campanha pública para desacreditar a corrente alternada, afirmando que era perigosa e mortal. Demonstrações macabras foram realizadas, nas quais animais eram eletrocutados em público para associar a tecnologia de Tesla à morte. Até a cadeira elétrica, alimentada por corrente alternada, foi usada como instrumento de propaganda negativa. Não se tratava mais de ciência, era uma guerra. Enquanto isso, Tesla seguia na direção oposta. Ele não atacava Edison, não buscava vingança pública. Sua obsessão estava em provar, com fatos e funcionamento real, que sua visão era superior. Foi então que entrou em cena George Westinghouse, um industrial que enxergou na corrente alternada não apenas uma vantagem técnica, mas o futuro da civilização moderna. Westinghouse apostou em Tesla quando poucos ousariam fazê-lo, comprando suas patentes e oferecendo o apoio necessário para enfrentar o império de Edison. A chamada Guerra das Correntes atingiu seu ápice quando o projeto de eletrificação da Feira Mundial de Chicago, em 1893, foi colocado em disputa. Edison e seus aliados perderam. A cidade foi iluminada por sistemas de corrente alternada, e milhões de pessoas testemunharam, pela primeira vez, a luz elétrica em uma escala jamais vista. Era uma vitória esmagadora para Tesla, embora seu nome, mais uma vez, ficasse em segundo plano. Pouco tempo depois, as cataratas do Niágara foram domadas pela corrente alternada de Tesla, fornecendo energia para cidades inteiras. Aquilo que antes parecia uma ideia impossível agora movia indústrias, iluminava ruas e redefinia o futuro. Tesla havia vencido a guerra tecnológica mais importante do século XIX. Mas, ironicamente, essa vitória marcaria o início de uma nova fase de isolamento. O auge, as visões e o preço da genialidade. Com a vitória da corrente alternada, Nikola Tesla finalmente se tornou uma celebridade. Jornais estampavam seu nome, revistas científicas disputavam suas entrevistas e plateias inteiras se reuniam para assistir às suas demonstrações públicas, onde relâmpagos artificiais dançavam ao redor de seu corpo como se ele tivesse domado as forças da natureza. Tesla não apenas explicava a ciência,
ele a transformava em espetáculo. Em um mundo ainda assustado com a eletricidade, ele surgia como um mago moderno, alguém que parecia conversar diretamente com o invisível. Em seu laboratório, Tesla avançava em direções que poucos conseguiam acompanhar. Ele desenvolveu a bobina de Tesla, realizou experiências com transmissão de energia sem fio e demonstrou dispositivos controlados remotamente, décadas antes de o conceito se tornar comum. Em uma apresentação pública, ele mostrou um pequeno barco movido por rádio, algo tão avançado para a época que muitos acreditaram se tratar de truques ou até telepatia. Tesla falava abertamente sobre comunicação global, imagens transmitidas à distância e redes interconectadas, ideias que soavam absurdas no final do século XIX, mas que hoje definem o mundo moderno. No entanto, à medida que suas ideias se tornavam mais ousadas, o apoio financeiro começava a desaparecer. Investidores queriam produtos imediatos, aplicações práticas e retornos rápidos. Tesla, por outro lado, estava interessado em princípios fundamentais, em visões de longo prazo e em projetos que exigiam fé quase absoluta no futuro. Ele acreditava que a ciência deveria servir à humanidade como um todo, e não apenas enriquecer indivíduos ou corporações. Essa postura, nobre e idealista, teve um custo alto. Foi nesse contexto que surgiu seu projeto mais ambicioso, a Torre de Wardenclyffe. Tesla acreditava ser possível transmitir energia elétrica e informações sem fios para qualquer lugar do planeta, utilizando a própria Terra como condutora. Para ele, isso significava eletricidade gratuita e acessível para todos. Inicialmente, o projeto atraiu o apoio de J.P. Morgan, um dos homens mais poderosos da época. Mas quando Morgan percebeu que não seria possível cobrar pelo uso da energia transmitida, o financiamento foi cortado. Sem recursos, a torre jamais foi concluída. A partir desse ponto, a imagem pública de Tesla começou a se deteriorar. Seus projetos passaram a ser descritos como fantasiosos, suas declarações como delírios, e sua figura, antes admirada, tornou-se alvo de ceticismo e ironia. Tesla, cada vez mais isolado, passou a viver em hotéis, alimentando-se de rotinas obsessivas e mantendo hábitos considerados estranhos. Ele evitava contato físico, tinha aversão a germes e desenvolveu uma relação quase simbiótica com os números, especialmente o número 3. Enquanto isso, outros inventores colhiam os frutos de ideias que Tesla havia concebido anos antes. Guglielmo Marconi foi celebrado como o inventor do rádio, utilizando princípios e patentes que tinham origem no trabalho de Tesla. O reconhecimento que poderia ter garantido estabilidade financeira e prestígio duradouro escapava mais uma vez por entre seus dedos. Tesla assistia ao futuro se concretizar sem que seu nome estivesse gravado nele. Apesar disso, sua mente jamais descansou. Ele falava sobre armas capazes de encerrar todas as guerras, feixes de energia direcionada e sistemas defensivos globais. Muitas dessas ideias foram descartadas como fantasia, mas algumas ecoariam décadas depois em projetos militares reais. A linha entre visão e delírio tornava-se cada vez mais tênue, tanto para o público quanto para o próprio Tesla. O gênio que havia iluminado o mundo começava a desaparecer nas sombras de sua própria mente e de um sistema que não sabia o que fazer com alguém tão à frente do seu tempo. E ainda assim, mesmo no isolamento, Tesla continuava acreditando que a ciência, um dia, faria justiça à sua visão. Solidão, esquecimento e o tempo como juiz. Nos últimos anos de sua vida, Nikola Tesla já não ocupava o centro das atenções. O homem que um dia foi celebrado como o arquiteto do futuro agora caminhava pelas ruas de Nova York quase invisível, hospedando-se em quartos de hotel cada vez mais modestos, sustentado por pequenas ajudas e pelo pouco que restava de sua antiga reputação. Ele continuava elegante, educado e profundamente convencido de suas ideias, mas o mundo havia seguido em frente sem ele. Tesla passou a dedicar grande parte de seu tempo a cuidar de pombos. Para muitos, esse detalhe se tornou símbolo de sua excentricidade final, mas para Tesla havia ali algo mais profundo. Ele via nesses animais uma forma de companhia silenciosa, livre de julgamentos e expectativas. Em especial,
Havia um pombo branco pelo qual ele dizia nutrir um afeto comparável ao amor humano. Quando esse pombo morreu, Tesla afirmou sentir que uma parte essencial de sua vida também havia se encerrado. Financeiramente, ele vivia em dificuldades constantes. Dívidas se acumulavam, equipamentos eram confiscados para pagamento de aluguéis atrasados, e projetos permaneciam apenas no papel. Ainda assim, Tesla continuava concedendo entrevistas, fazendo previsões sobre o futuro e descrevendo tecnologias que, mais uma vez, pareciam impossíveis para sua época. Ele falava sobre comunicação instantânea global, energia renovável, automação e dispositivos pessoais capazes de conectar pessoas ao redor do mundo. Poucos levavam essas palavras a sério. Em 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla foi encontrado morto em seu quarto de hotel, aos 86 anos. A causa oficial foi insuficiência cardíaca. Ele morreu sozinho. Pouco depois, agentes do governo dos Estados Unidos apreenderam seus documentos, alimentando rumores e teorias que persistem até hoje. Parte de seu trabalho foi analisada, parte classificada, e parte simplesmente desapareceu. O homem que passou a vida inteira tentando oferecer energia livre à humanidade teve seus últimos pensamentos trancados em arquivos governamentais. O reconhecimento que Tesla jamais recebeu em vida começou a surgir lentamente após sua morte. Cientistas, engenheiros e historiadores passaram a revisitar suas patentes, seus escritos e suas previsões. Muitas das tecnologias que hoje consideramos banais, redes elétricas eficientes, comunicação sem fio, controle remoto, princípios da robótica e até conceitos de internet, ecoam diretamente das ideias de Tesla. Hoje, seu nome foi resgatado do esquecimento. Tesla é celebrado como um dos maiores gênios da história, um homem que viu o futuro com clareza assustadora, mas que viveu em um mundo incapaz de acompanhá-lo. Sua história não é apenas sobre ciência, mas sobre o preço da genialidade em uma sociedade que valoriza resultados imediatos mais do que visões de longo prazo. No fim, Nikola Tesla provou que o tempo é o juiz mais implacável, e também o mais justo. Aquilo que foi ridicularizado, ignorado ou roubado acabou retornando ao seu nome. Ele iluminou o mundo, mesmo que o mundo tenha demorado a perceber quem acendeu a luz.